Eu sou o pastor Josias Anselmo e gostaria de refletir com você no texto da Palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 9, que diz-nos o seguinte: Manassés fez Jerusalém e Judá pecarem tanto que Jerusalém e Judá pecaram mais do que as nações que o Senhor Deus tinha destruído. Esse texto para nós evangélicos, nesse momento eleitoral, é fundamental porque ele nos mostra que a igreja pode se comprometer para o mal, ela pode se comprometer com o crime, ela pode se comprometer a ponto de se tornar cúmplice de sangue derramado, ela pode se comprometer a ponto de se tornar cúmplice da imoralidade. Judá e Jerusalém reflete a situação de um povo que tinha conhecimento da verdade, que tinha antes feito um pacto com Deus, uma aliança com Deus, e mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo feito um pacto com Deus, levou aquela sociedade ao caos. Nesses 12 anos de governo PT, a sociedade brasileira mergulhou na degradação de forma sem precedente. A condição moral, espiritual da sociedade brasileira hoje, depois de 12 anos de governo PT, é de tal forma depauperada do ponto de vista moral que não encontra precedente. Nunca antes na história do Brasil, a sociedade brasileira aprendeu tanto que roubar vale a pena, que o crime vale a pena, que a corrupção vale a pena. Nunca antes na história do Brasil, a família foi tão agredida por projetos de lei no comando de Dilma Rousseff e de Lula, que tramitam na Câmara e no Senado para destruí-la. Destruir a família, destruir a igreja, destruir os valores absolutos, destruir os valores nos quais a sociedade cristã foi fundamentada, os valores judaicos cristãos. Nunca antes na história do Brasil, a nossa nação, a nível internacional, manifestou tanto apoio aos assassinos cristãos, tanto estados párias como Coreia do Norte, Irã e outros, como grupos de terroristas, como é o caso do ISIS, da Al-Qaeda e vários outros. E a igreja evangélica tem sangue nas mãos. Daí o título desse tema, que fala que a igreja derrama sangue e destrói famílias, porque a igreja é que ditou a eleição de Lula e Dilma, porque o voto evangélico hoje no Brasil dita a eleição de qualquer cargo político. O propósito desse vídeo é chamar os pastores, a igreja, a atenção, no sentido de que vocês possam se reposicionar diante de Deus e perceber que a escuridão para a qual o PT está levando o Brasil tem a mão da igreja. Tem a culpa, eu não vou dizer nem a culpa, tem o dolo, a igreja tem dolo nisso aí. E nós precisamos nos redimir o quanto antes, para que a história não diga o que disse de Judá e de Jerusalém, que embora conhecendo a verdade, mergulharam aquela sociedade no caos. Os levitas, os sacerdotes daquela época, os escribas daquela época, tiveram parte ativa na destruição daquela sociedade. Se nós não quisermos a mesma coisa para o Brasil, nós cristãos, pastores, evangélicos, os cristãos de um modo geral, católicos, enfim, precisam se posicionar contra essa ordem de degradação encabeçada por esse governo. Votar em Aécio no próximo domingo é fundamental para interromper esse ciclo. Não é que Aécio seja santo, não, mas precisamos interromper esse ciclo de perversidade para que a sociedade possa reajuntar os cacos, a igreja possa refazer suas forças, refletir e se posicionar para reconstruir o Brasil. Deus te abençoe. Muito obrigado.